Você segue a verdade ou você mantém a aparência para não ser rejeitado? O meu nome é Valdir Camilo, eu sou cristão, pesquisador das Escrituras e também sou terapeuta e especialista em saúde emocional. Eu estou trazendo esse tema para que você entenda como o conflito de consciência entre o que você sabe fazer que é correto, você sabe que é o correto, mas entre o que você sabe que é certo, mas o que você faz que você entende que não é certo, isso gera um problema, um adoecimento muito profundo. Eu estou aqui para poder te alertar sobre isso, né? Especialmente quem é membro de uma religião controladora, é uma religião que exerce muita pressão, muito conformismo social, e a pessoa agora discorda, né, das doutrinas dessa religião, mas ela fica numa situação de dilema, né? Se ela deixar a religião, ela vai perder amigos, parentes, familiares, mas se ela vai ficar com conflito de consciência. Então, se você está nessa situação, é com você que eu quero falar agora, ok? Então, o que é um conflito de consciência? É justamente aquele choque interno entre o que a pessoa acredita ser certo e o que ela se vê obrigada a fazer. Infelizmente, muitas pessoas vivem nessa situação de crise de consciência, de conflito de consciência, né? Isso gera uma dor, a dor do conflito. O que acontece, na verdade, quando você examina o assunto de um ponto de vista neurofisiológico? O que acontece é o seguinte: quando você entra num conflito entre o que você entende ser o certo, mas que está indo contra o que você faz, então nós temos uma região cerebral chamada córtex cingulado anterior, que vai detectar esse conflito e vai justamente se comunicar com a amígdala, que vai soar uma sirene de ameaça, de medo, né, daquela situação problemática que você se encontra. E o que acontece é que você está entendendo a situação, porque o seu córtex pré-frontal, o dorso lateral, entende a situação, faz o julgamento, né, e você vê que você não está vivendo de uma forma congruente, de uma forma coerente, como você gostaria de fazer, né? Então, essas regiões do cérebro, elas ficam superativadas, elas ficam hiperativadas. Isso gera um estresse crônico e uma sensação de ameaça constante, né? Porque você não está sendo você mesmo. Você não está vivendo, transparecendo aquilo que você acredita. Você não está falando abertamente, se comunicando como você pensa. Você tem que viver algo que não é a verdade para você, né? O que vai acontecer? Isso pode gerar depressão, depressão até profunda, ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático complexo, entendeu? E transtorno dissociativo, que é uma fuga psicológica daquela dor moral constante, né? Vai adoecer o corpo, porque a pessoa está vivendo uma vida incongruente, né? Na verdade, ela está representando um papel. Isso gera uma baixa autoestima, aquela perda do senso de identidade e até despersonalização. Então, é uma situação muito complexa, né? Quando a pessoa não vive a verdade que ela acredita, mas vive a verdade que os outros acreditam, ela vai adoecer, fatalmente. Não tem como, né? É porque a pessoa sente que está traindo a si mesma. Então, existe uma perda de identidade. Uma pressão constante, né? Porque ela tem que pisar em ovos. Porque se ela fugir um pouquinho e ela se permitir ser ela mesma, e vai dar problema para ela, né? E vai ter aquele estado de hipervigilância. O tempo todo você tem que ficar vigiando os seus passos, como eu falei, pisando em ovos, porque você não está vivendo aquilo que você acredita, né? Você está contando uma outra história que não é a história da sua vida, né? Isso pode gerar crise de pânico, insônia, somatização, que seriam dores crônicas, né? Sem causa médica. Você vai no médico e você não tem nada, né? Está com problema de taquicardia, suor constante, nervosismo, tremores, mas você não tem nada, porque é resultado de uma dor, né, de conflito interno. É algo psicológico que está agora gerando um recurso no próprio corpo, né? Está somatizando no próprio corpo, né? Bem, a própria Bíblia mostra que nós temos que ser coerentes, que nós temos que ter uma boa consciência. Eu vou até citar alguns textos para você aqui. Por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 14, versículo 23, lá diz que tudo o que não provém da fé é pecado. Quer dizer, tudo aquilo que você não acredita, mas que você faz mesmo não acreditando, até acreditando o contrário, é pecado. Quer dizer, você vai sentir culpa. Você não vai se sentir bem com você mesmo. A própria Bíblia diz isso. Então, se é algo que você não acredita e você faz por conta de agradar os outros, para manter boas relações familiares, né, de amizade, então você, infelizmente, vai sentir-se um pecador, né? Sentir-se uma pessoa que está violando sua própria ética, seus valores morais. Gálatas 1:10, Paulo falou assim: se eu ainda estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então, ele deixou muito claro que ou a gente agrada a homens, ou a gente serve a Cristo. Não tem como a gente fazer as duas coisas. Se você quiser continuar agradando homens, fatalmente você não vai conseguir servir a Cristo. Porque agradar a homens vai levar você a violar coisas que você viu na palavra de Deus, que você entendeu, mas que agora você não pode viver, porque você tem que agradar pessoas. Entendeu?
Enquanto você tiver essa postura de agradar pessoas, infelizmente você não vai conseguir se posicionar como servo de Cristo. Outro texto, Tiago 4,17. Quem sabe fazer o que é direito e não faz, comete pecado. É pecado para ele. Quer dizer, a pessoa sabe o que é certo, mas ela vai driblando, né? Ela vai tentar ficar no meio termo, né? Num equilíbrio que vai chegar numa hora que não vai conseguir. Ela não vai conseguir ficar nesse malabarismo, né? De evitar certas situações, tomar cuidado aqui. Ela vive naquele estresse constante, uma ameaça constante. A sua amígdala está ali o tempo todo dando uma sirene como se fosse uma situação de fogo, né? De perigo constante. Isso adoece, isso enfraquece. Enfraquece a espiritualidade, enfraquece seus valores éticos e morais, enfraquece a sua saúde, a saúde mental, saúde emocional, saúde física, biológica, entendeu? Então é importante esse alerta para que você possa tomar uma posição, né? É claro que é um processo, não é uma posição que você toma da noite para o dia, muitas vezes, mas é um processo. A ideia seria você entrar no processo, entendeu? Provérbios 29, 25 fala que o temor do homem é uma armadilha, né? Lança um laço, né? Então, infelizmente, é uma situação que não dá para permitir, né? O que é importante você fazer? Entrar num processo em que você consiga se alinhar com os seus valores, com a sua fé, com a sua consciência, com as suas crenças, com as doutrinas que você acredita, né? Eu estou aqui para te ajudar. Eu sou terapeuta, especialista em saúde emocional, e eu passei por esse processo. Quando eu passei a entender certas crenças que diferiam das crenças que eu acreditava e defendia tão assintosamente, então, eu entrei num processo, é um processo de luto, em que você vai realmente se desconectando da crença anterior, que para você não faz mais sentido. E agora você precisa viver essas crenças que você acredita. E você precisa, para isso, aumentar a sua autoestima, fortalecer a sua autoestima. E a terapia do MSP, o método de substituição de padrões, vai te ajudar, em pouco tempo, você fortalecer a sua autoestima, que é o valor que você dá a si mesmo. Em pouco tempo, você vai aprender a se priorizar, aprender a dizer não quando é necessário fazer isso. Não ter medo da reação dos outros. Aprender a se valorizar, como o próprio mandamento diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, primeiro você se prioriza, você se ama, para depois você amar o próximo, ok? Então, o MSP vai te ajudar nesse sentido. Eu estou aqui para poder te ajudar, porque eu passei pelo processo. Eu sei como é que é o processo. Eu posso te ajudar em sentido espiritual e também emocional. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, primeiro se inscreva no canal, ok? Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que precisam. Mas principalmente você, busque ajuda. Eu estou aqui para poder te ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder entrar em contato comigo, para que nós possamos entrar nesse processo e eu te ajudar, como que pegando você pela mão, para você conseguir ser bem-sucedido, ser bem conduzido nesse processo em que você vai se alinhar com a sua consciência, se alinhar com a sua fé, entendeu? De maneira que você passe a ter uma vida que seja uma vida que flua, uma vida feliz, uma vida desprendida, uma vida em que você vai se apegar não só aos padrões morais da Bíblia, que talvez você já siga, que é importante seguir, os elevados valores cristãos, mas também crenças, doutrinas, né, que para você hoje fazem sentido, e você vai se desvencilhar daquelas que não fazem mais sentido na sua vida, e você vai se posicionar, e as pessoas terão que te respeitar, assim como você respeita também o posicionamento das outras pessoas, ok? Então, entre em contato comigo. Um grande abraço, fique com Deus, e até o nosso próximo vídeo.